Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, DBO na TV, desta terça-feira, 13 de abril, com as principais notícias da pecuária brasileira. Os financiamentos do programa ABC, que promove a agricultura de baixo carbono, cresceram 47% em 2020. Os dados são do Ministério da Agricultura. A área agrícola do Brasil, com tecnologias sustentáveis financiadas pelo programa ABC, superou a marca de 750 mil hectares de julho a dezembro de 2020, um crescimento de quase 50% quando comparado com o mesmo período do ano safra anterior. O programa é uma linha de crédito destinada ao financiamento de tecnologias e sistemas de produção voltados a uma agropecuária mais adaptada à mudança climática e com potencial para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. E para ajudar a gente a entender melhor esse assunto, eu converso agora com o sócio-diretor da Agroícone, o Rodrigo Lima. Boa noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Rancho Eletrônico mais uma vez. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Rodrigo, falando assim no geral, né? Quais são os benefícios do programa ABC? Então, o programa ABC é a linha de financiamento do Plano ABC, que contempla lá as práticas de agropecuária de baixo carbono, operação de pastagens degradadas, plantio direto, a integração lavoura-pecuária-floresta, dentre outras. O programa ele funciona dentro do Plano Safra, trazendo recursos com juros menores, mais atrativos, para quem adota as tecnologias do Plano ABC. O interessante é observar que nos últimos 2 anos, no Plano Safra 19-20, 20-21, que ainda está caminhando, o programa ABC voltou a financiar quase que a totalidade de recursos, né? Na verdade, chegou à totalidade de 2 bi lá em 2019-20 e agora está perto aí dos 2,4 bilhões do Plano Safra que se encerra agora em junho. Exatamente. Isso indica um apetite do produtor por investir no sistema produtivo muito grande. E como é que ficou, então, a contratação, né, desse crédito no ano de 2020? Como você falou, houve um crescimento muito grande, cerca aí de 47%? Exato. É super importante mencionar que o produtor que pega crédito no programa ABC, ele pega crédito para investir na propriedade, não é crédito de custeio. Ele vai recuperar a pastagem degradada, ele vai ter que ter um projeto para recuperar, e ele vai recuperar a pastagem por quê? Para ele aumentar a produtividade, que talvez ele esteja com uma pastagem muito degradada. Isso é péssimo para ele, porque ele vai demorar 3, 4, 5 anos para terminar o animal, quando na verdade ele poderia terminar o animal com 2 anos, no máximo, ou talvez até menos do que isso. Então, e aí, a partir do momento que ele adota as tecnologias e as boas práticas e consegue melhorar a sua produtividade, ele ganha mais dinheiro e ele, ainda de quebra, reduz emissões de gases de efeito estufa, que é o que está no cerne aí da discussão do plano agropecuário de baixo carbono. Perfeito. Ô, Rodrigo, e nesse período, né, que a gente está falando, você citou a questão da tecnologia, né? Qual foi a mais buscada aí pelos produtores rurais? O que eles procuraram mais, né, usando esse recurso? De longe, a tecnologia mais adotada é a recuperação de pastagens degradadas. A gente tem que lembrar que o Brasil tem uma média de 170 milhões de hectares, arredondando, né, de pastagem. Os dados do LAPIG, lá da Universidade Federal de Goiás, com o Ministério da Agricultura, mostram aí aproximadamente 60 milhões de hectares com algum nível de degradação e uma recuperação de pastagens que foi mensurada também, que o mapa soltou no ano passado, na casa de 26 milhões de hectares. A agropecuária brasileira recupera a pastagem, porque isso é crucial para o próprio desenvolvimento saudável da atividade produtiva, para ser rentável e para gerar maior produtividade, abater animal antes, permitir que a agricultura cresça sobre áreas de pastagem. Mas não é só a pastagem. O plantio direto, que é um grande exemplo do Brasil. O Brasil é o professor do plantio direto para o mundo. A integração lavoura-pecuária-floresta e as diversas formas de integração
de agricultura e pecuária que pode ter, incluindo o componente florestal. Hoje se discute, por exemplo, a inclusão de sistemas agroflorestais, trazendo pequenos produtores para dentro da discussão de agropecuária de baixo carbono. E isso, no final das contas, ajuda a reunir dentro de uma política que se chama Plano Agropecuário de Baixo Carbono, várias tecnologias e práticas que são adotadas pela agricultura brasileira, que não necessariamente estão no plano ABC que terminou no ano passado, mas que potencialmente poderiam estar no novo plano ABC que o Ministério da Agricultura está construindo e deve aprovar até o meio do ano. Agora, você citou, né, várias técnicas, várias atividades aí, isso mostra que o produtor está muito preocupado em trabalhar junto com o meio ambiente, com a sustentabilidade. E às vezes a gente recebe tantas críticas, né, principalmente de fora do país, que chegam a ser até injustas, né? Isso mostra esse interesse do produtor em trabalhar junto com o meio ambiente, né? Isso é inexorável, né? Essa vinculação da produção com a conservação dos recursos naturais é uma interdependência inata aí da agropecuária. E cada vez mais, e acho que o produtor tem consciência disso, a gente estava vendo a matéria que estava passando agora dos impactos lá no Pantanal, da seca, cada vez mais estar adaptado, estar preparado para enfrentar os desafios climáticos é um desafio enorme. E como evitar quebra de safra, como dividir o risco, porque agora eu tenho um outro produto na mesma área, diversificando a produção e reduzindo o risco, porque eu tenho mais de um produto. Como adotar inovação, porque sem inovação a gente consegue produzir, mas os saltos de produtividade e de benefícios que a agricultura vai ter no futuro dependem de inovação na prática. E isso aí está dentro desse contexto de agricultura de baixo carbono, que contempla não só a redução de emissões de gás de efeito estufa, mas a adoção da tecnologia que permite produzir mais, a melhoria do manejo que permite otimizar a produção, reduzir impactos da produção, e também a adoção de práticas que a gente pode chamar de adaptação, que permite que o produtor enfrente os desafios climáticos que todo ano estão aí assolando diversos produtores. Dúvida. Agora, Rodrigo, para aqueles ainda, né, que não aderiram ao plano ABC, né, como é que eles podem fazer, né? Como é que dá para entrar com esse plano e também participar do programa ABC? Então, aí é uma questão do produtor entender qual é o crédito que ele pega e o que ele quer fazer. Eu vou usar de novo, vou usar a integração lavoura-pecuária-floresta aqui. O produtor não precisa plantar floresta no começo e talvez nem seja o caso para ele, porque tem que ser caso a caso. Mas a integração entre agricultura e pecuária é muito positiva para ciclar nutrientes no solo, para permitir que o solo descanse e depois vem a agricultura e passe 2, 3, 4 anos, 5 anos, depois vem a pecuária. Isso gera um ganha-ganha dentro da atividade produtiva, que é benéfico ao solo, que é benéfico à conservação de água, que é benéfico a essa interação que ele tem na atividade produtiva com o meio ambiente. E aí vai depender do produtor pleitear um crédito dentro do programa ABC, no Banco do Brasil e Sicredi ou outros bancos. Ainda tem aprimoramentos super relevantes que precisam ser feitos em relação à tomada de crédito ABC. E o Ministério da Agricultura, dentro da revisão do Plano Agropecuário de Baixo Carbono, que está em curso, ele tem trabalhado a questão de financiamento, porque existem várias políticas do Plano Safra que financiam práticas e tecnologias de agricultura de baixo carbono que não estão no programa ABC. Então, é super importante ter momentos como esse aqui para a gente discutir e levar ao produtor essa visão, para que ele mesmo questione o banco, o gerente, a cooperativa em relação às tecnologias e às linhas de crédito, porque hoje, quando se discute que a agropecuária de baixo carbono é algo positivo, isso ser considerado, por exemplo, um critério verde. Isso aí está na discussão
calorosa aí das finanças sustentáveis, do universo ambiental, social e governança, ASG, como conseguir recursos mais baratos e mais interessantes para fomentar esses investimentos que vão dar a musculatura necessária para que a agropecuária cresça cada vez mais forte e pujante. Perfeito. Até o próprio Plano Safra mesmo, né, Rodrigo? Aumentar aí esse valor, talvez, aí para o programa, né? Mas muito bom. É bem possível que aumente. O plano que deve ser anunciado agora em julho, é bem possível que aumente o ABC. Boas Na AgroICNE a gente fez uma proposta e a ideia é que já venha recursos maiores agora, independentemente de ter um novo plano e outras questões de financiamento. Perfeito. Rodrigo, quero agradecer muito, viu, sua participação aqui com a gente, trazendo essas informações aqui e até uma próxima oportunidade, viu? Eu é que agradeço, a gente fica à disposição lá na AgroICNE. Muito obrigado. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta tem a análise da Scott Consultoria sobre o mercado de produtos de derivado de etanol e de milho. Então, não saia daí. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E vamos agora à conversa com o analista, que traz hoje uma análise do pessoal da Scott Consultoria sobre o mercado dos coprodutos de etanol de milho. Acompanhe. A cotação do DDG recuou na primeira quinzena de abril, acompanhando o mercado mais frouxo no farelo de soja. Segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, o preço médio do DDG caiu 0,8% na comparação quinzenal. E o produto está sendo cotado em média em R$ 1.596 por tonelada, sem o frete, referências aí para Mato Grosso e Goiás, e também considerando os preços convertidos para 32% de proteína bruta. Para o WDG, o cenário foi de uma ligeira alta, de 0,9% no mesmo período, e a cotação média está em R$ 418 por tonelada nas mesmas condições. Lembrando que esses preços do DDG e WDG já são referências para contratos com entrega a partir do segundo semestre. Depois de 3 anos de crescimento, os abates de bovinos caíram 8,5% em 2020. Por outro lado, os de suínos e de frangos aumentaram e atingiram recordes. As informações foram divulgadas pelo IBGE. Segundo a entidade, o abate de bovinos recuou e atingiu 29,7 milhões de cabeças no ano passado. O único mês a apresentar variação positiva frente a 2019 foi junho, enquanto a queda mais intensa foi verificada em abril. Apesar da redução no abate, as exportações de carne bovina in natura alcançaram um patamar inédito em 2020, considerando a série histórica da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Já os abates de suínos e de frangos atingiram novos recordes históricos. O de suínos avançou 6,4%, chegando a 49,3 milhões. E o de abate de frangos subiu 3,3%, totalizando 6 bilhões de cabeças. Ainda segundo o IBGE, a aquisição de leite teve alta de 2,1% no período e chegou a 25,5 bilhões de litros. Também recorde da série histórica. E a produção de ovos aumentou 3%, chegou a 3,96 bilhões de dúzias e também atingiu um novo recorde na série histórica iniciada em 1987. A Companhia Nacional de Abastecimento completou 31 anos de criação nesta segunda-feira. A Conab passa por um processo de reestruturação que, na prática, deve levar à redução dos armazéns no país e aumentar os investimentos para transformar a companhia em uma instituição focada em estratégia, pesquisa e também inteligência de mercado. O trabalho da Conab começa antes do plantio das lavouras brasileiras, com projeções e estudos que ajudam produtores e poder público na tomada de decisões. Nesse cenário, surgem serviços importantes para o setor. Um dos mais conhecidos é o levantamento de safras. Técnicos da companhia vão a campo para coletar informações. Em meio à pandemia, as equipes fizeram ajustes. A divulgação dos relatórios, por exemplo, passou a ser virtual. A nossa produção ela vem numa ascendente, né? Ou seja, ganhos de produção praticamente a cada ano, muito em decorrência do nosso aumento de área. Os boletins são registros históricos que demonstram o crescimento da produção brasileira e da demanda, principalmente por milho e soja.
provavelmente em abril a gente vai manter aí exportações aceleradas também, né? E a previsão para esse ano é de recorde de exportações. De olho em cada boletim, o Brasil e o mundo. Afinal, o agronegócio depende de informações precisas e rápidas sobre a produção, que impactam na regularidade do abastecimento e preços dos produtos. A Conab também participa da administração da logística de escoamento da safra, armazenagem, formação de estoques públicos e comercialização, política de garantia de preços mínimos ao produtor e compra de alimentos para a manutenção de programas de assistência social. Para a modernização do mercado hortigranjeiro, monitora preços, faz análises, identifica regiões produtoras, entre outros estudos técnicos. A Conab foi criada pelo governo federal em 12 de abril de 1990. Nasceu com a fusão de 3 empresas públicas que tinham atividades diferentes, mas complementares. A CFP, Companhia de Financiamento da Produção, a Cobal, Companhia Brasileira de Alimentos e a Cibrazen de Armazenagem. Os trabalhos começaram em janeiro de 1991, sempre vinculados ao Ministério da Agricultura. Hoje, a companhia passa por um processo de reestruturação, a começar pelos armazéns. A intenção é enxugar essa estrutura considerada antiga, limitada e cara para a manutenção. A capacidade de armazenagem da companhia é de apenas 2 milhões de toneladas. Não há intenção de modernizar essas unidades, que começaram a ser terceirizadas. Em 2019, a Conab tinha 92 armazéns, hoje são 62. Eu tenho armazéns da Conab que estão no meio das cidades, que não dá mais para você movimentar a carga lá dentro. Então perdeu. Então tem que estudar tudo isso daí, e aí tem que ver as saídas, o que fazer com isso daí. Porque é um patrimônio enorme da sociedade brasileira, então a gente está estudando, isso tem parcerias com o BNDES, com o Ministério da Economia, tem vários, e tem a equipe interna estudando quais seriam as possibilidades existentes para esse patrimônio, para que a sociedade maximize esse patrimônio. A meta da companhia é focar mais no desenvolvimento de estatísticas e de inteligência de mercado. O desafio está em melhorar a estrutura de trabalho e a capacitação de mais servidores. No sentido de oferecer previsibilidade e segurança alimentar a essa sociedade. Então, nesse sentido, o que acontece? Nós temos que incorporar tecnologia e aumentar o nosso capital humano no sentido de maior qualificação. Vamos para mais um intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o Brasil. A gente volta já já. De volta com o Terra Viva DBO na TV. Agora é hora de conferir o comportamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. Os dados são da Scott Consultoria. A comparação feita dia a dia pela Scott mostra que as cotações do boi, da vaca e da novilha gordas estão estáveis em São Paulo. Os preços brutos e a prazo estão sendo falados em R$ 317, R$ 291 e R$ 306 por arroba, respectivamente. Os bovinos para exportação estão sendo negociados em até R$ 325 por arroba. E as escalas de abate atendem entre 4 a 5 dias. Em relação às exportações, segundo a SESEX, Secretaria de Comércio Exterior, os embarques na segunda semana de abril ficaram em 38.130 toneladas de carne bovina in natura, com faturamento de $179 mil, um crescimento de 9,3% no volume exportado na comparação com o mesmo período do ano passado, e alta de 7,5% no faturamento. Agora as cotações. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 17 das 32 praças pesquisadas, sendo todas elas no sentido de morro acima. Acompanhe os valores no nosso mapa. Começamos as cotações em Minas Gerais. Na capital Belo Horizonte, a alta foi geral, com o boi sendo negociado a R$ 300,50 e a vaca subindo para R$ 289,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Mesmo valor para a fêmea no norte do estado, R$ 289,50. O boi teve uma valorização ainda maior, R$ 303,50. Agora seguimos para Dourados, em Mato Grosso do Sul, com alta só para a vaca, negociada a R$ 287,50.
A vaca subiu também na capital Campo Grande e é vendida a R$ 285,50. Agora a Bahia, tanto na região oeste do estado quanto no sul baiano, foi a arroba do macho que subiu e vale agora R$ 285,50. Voltamos para o centro-oeste do país. No norte do Mato Grosso, o boi é negociado a R$ 300,50 e a vaca arribou para R$ 288,50. R$ 300,50 é quanto vale o macho também na região sudoeste mato-grossense. Partimos para o oeste de Santa Catarina, com mais uma alta só para o macho, que bateu os R$ 288,50, negociado no prazo de 20 dias. Continuamos com a nossa lista no oeste do Maranhão. O boi saltou para R$ 290,50 e a vaca pulou para R$ 268. Quem quiser comprar boi em Alagoas vai pagar no mínimo R$ 288,50 pela arroba. R$ 285,50 é quanto vale a fêmea em Marabá, no Pará. Já em Paragominas, também no estado paraense, a alta foi para o boi, vendido a R$ 297,50. No norte do Tocantins, o macho saltou para R$ 296,50. Alta para o boi também no Acre, R$ 272. No Espírito Santo, o macho é vendido a R$ 288,50. Fechamos com a valorização dupla no Rio de Janeiro, R$ 293 para o macho e R$ 276 para a fêmea. E o DBO de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na quarta-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá!